começou. Muito boa noite, paz do Senhor a todos. Deus abençoe de uma maneira muito especial, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos começando nossa live aqui hoje, uma live objetiva, rápida, mas muito proveitosa. E nós queremos aqui saudar a todos com a paz do Senhor, em especial nossos filhos, família Restauração Eterna e nossos filhos ministeriais e amigos de ministérios espalhados em todo o mundo, onde chegar a nossa voz e a nossa imagem. Deus abençoe a todos. Estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, agora exatamente à meia-noite, celebrar a Páscoa. E gostaria de deixar uma palavra no coração de todos aqui para abençoá-los em nome do Senhor Jesus de maneira muito poderosa. Vamos então ler o livro de Êxodo, capítulo 12, versículos do número 1 até o versículo de número 4, onde aqui tem a primeira menção da festa da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Nada comereis dele, não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã, caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, com cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Amém, amém e amém. A festa da Páscoa é a festa da libertação da família. Falar um pouco sobre a festa da Páscoa hoje é sumamente importante para nós. Mais uma vez aqui na minha introdução, relembrarmos que estamos vivendo uma festa da Páscoa muito atípica de tudo que já vivemos em nossos dias e em nossos anos. Não é? É diferente, estamos vivendo uma festa da Páscoa exatamente dentro de um período de crise, de pandemia mundial. Estamos vivendo uma festa da Páscoa dentro de guerras. E literalmente ela está muito contextualizada para nós nesse ano de 2020, onde estamos passando e gravando tudo isso, não é? Essas informações. Mas, voltando lá naqueles dias, eu me pus a pensar hoje a alegria que deveria estar tendo os judeus na noite desse dia, nesse momento agora se preparando. Que alegria eles deviam estar tendo. Depois de tantos anos de escravidão, tantos anos de crise, tantos anos de represália, de quarentena, de serem forçados a tantas coisas, de ficar em casa, de fazerem serviços forçados, eles estavam nessa noite agora comemorando, debaixo da ordem de Deus, que eles iriam sair do Egito, comemorando ou se preparando para uma saída do Egito de uma maneira muito poderosa.
Então algumas coisas me veio ao coração que eu gostaria de compartilhar com vocês para abençoá-los de uma forma também muito, muito especial. Tá? Em nome do Senhor, dentro da minha introdução, dizer o seguinte, tá? Na minha introdução: não é possível festa da Páscoa sem a entrega de um cordeiro. Foi uma ordem que Deus estabeleceu. Não é possível ter a festa sem a entrega de um cordeiro. A festa da Páscoa é uma ordenança de Deus, é um dever, tem que acontecer. São uma das festas que Ele mandou fazer. Tá? Deus não está em toda a festa, Ele está na festa que Ele manda fazer. E a festa da Páscoa Ele mandou fazer. Tá? Vale a pena lembrar outra vez que Deus não mandou fazer festa de carnaval, que Deus não mandou fazer festa junina, que Deus não mandou fazer festas para santo nenhum. Deus tem festas poderosas que Ele mandou fazer. Uma das poderosas festas que Ele mandou fazer é a festa da Páscoa. Né? E então, contextualizando, o que a festa da Páscoa representa para nós? A libertação da família. Tá? A libertação da família. Ela também tem conotação com ressurreição, porque Jesus ressuscita, né? Depois da Páscoa, Jesus ressuscita. Então tem conotação de ressurreição. Mas ela dá uma ênfase na questão de libertação para nós. Tá? Uma ênfase na questão de libertação. Então logo não haverá libertação sem a entrega de um cordeiro. Nós sabemos que em cada festa que Deus estabeleceu, Ele libera uma unção. Qual é a unção que Deus está liberando sobre o globo terrestre, pelo menos para nós aqui, horário de Brasília, nesse momento, prestes a derramar sobre Brasil, mas que vai ser derramado nesse final de semana sobre todo o globo terrestre, de libertação, uma unção de ressurreição. Essa é a unção que o Senhor está liberando nessa festa para nós, que é a festa da Páscoa. E dentre tantas lições e tantos pontos de estudos que poderíamos ter dentro dessa festa, eu gostaria de trazer para vocês as observações sobre o cordeiro. Porque já que não é possível ter festa da Páscoa sem cordeiro, e a festa da Páscoa fala da libertação, e também não é possível libertação sem cordeiro, então a importância, a grandiosa ênfase da festa é o cordeiro, é a entrega do cordeiro. Em nossos dias nós precisamos extrair os princípios e verdades da festa da Páscoa e aplicá-los em nossas vidas, em nossa família. Então, primeiro ponto, a festa não deve ser celebrada todos os anos. Esse é o primeiro ponto. A festa da Páscoa tem que ser celebrada todos os anos. Já fazemos isso. Não é? Ela deve ser celebrada porque foi o nosso Deus que determinou que deveria ser celebrada como um estatuto perpétuo. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 12, versículo 14, em Êxodo capítulo 13, versículo 5, versículo 10. Tem que ser celebrada, então, e tem que ser todos os anos. Tá? Outra coisa importante é que essa ideia de coelho e ovo de Páscoa não tem nada a ver com as direções que o Senhor deu. Amamos o ovo da Páscoa, comemos o ovo de chocolate chamado ovo da Páscoa, mas isso não tem ligação, isso foi uma incorporação, e isso não tem ligação com o que o Senhor, nosso Deus, mandou fazer. Tá? Segundo ponto importante é que a festa da Páscoa não deve ser celebrada sem a entrega de um cordeiro, porque nós podemos pensar assim, isso tem a ver com os israelitas, tem a ver com os judeus. Não, senhores, o princípio é que tem que ser resgatado, tem que ser válido para todos nós em todos os anos. E a entrega do cordeiro é válida para nós. Então, de uma maneira bem rápida, eu quero alistar com vocês aqui 12 observações sobre o cordeiro, para abençoar você de uma maneira bem rápida e dizer a você, está chegando um tempo, e eu quero declarar que seja nesse final de semana, de libertação para a nossa família, de ressurreição em muitas áreas na nossa vida, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, em várias áreas, tá? Na vida financeira também. Eu quero declarar isso sobre você. Primeira observação sobre o cordeiro. Número 1, o cordeiro é de responsabilidade de cada homem conseguir um para a sua família. Êxodo capítulo 12, versículo de número 3. Êxodo capítulo 12, versículo de número 3, está escrito: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família. Então, na verdade, o cordeiro é de responsabilidade de cada homem conseguir o cordeiro para sua família. Tá? O cabeça, o homem da casa,
tem a responsabilidade por trazer o cordeiro. Vá sempre pensando nessas observações que Jesus é o cordeiro pascal, é o nosso cordeiro hoje. Tá? No sentido espiritual, no sentido completo, Jesus é o nosso cordeiro. Por outro lado, o cordeiro também tem a ver com uma oferta que vamos entregar para Deus nessa Páscoa. Número 2, segunda observação, o cordeiro pode ser compartilhado por duas famílias. Em Êxodo capítulo 12, versículo de número 4, a Bíblia está dizendo: entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Então, ele pode ser compartilhado, o cordeiro pode ser compartilhado por duas famílias. Em nossos dias, já existem famílias que se unem para que duas famílias entreguem um cordeiro no altar. Tá? Número 3, outra observação, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Em Êxodo capítulo 12, e versículo 4, a parte final do versículo diz que o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Possivelmente para que não houvesse estragos, desperdícios e etc. Tá? Quarta observação sobre o cordeiro. O cordeiro tem características exigidas por Deus. Quem escolheu foi Deus. Então não adianta você falar assim, eu achei um cordeirinho ali, vou levar isso aqui e tal. Não é assim. O cordeiro tem características exigidas por Deus. Primeira característica, ele tem que ser macho. Segundo, tem que ser sem defeito. E terceira, de 1 ano de vida. Então são as características que Deus disse. Tem que ser macho, tem que ser sem defeito e tem que ter 1 ano de vida. Êxodo capítulo 12 e versículo de número 5. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Tá? Ele deve ser assim. Então são as características que Deus escolheu para esse cordeiro ter a validade que ele vai ter em nossas vidas. E já você vai entender melhor isso. Quinta observação sobre o cordeiro. O cordeiro deve ser reservado por 4 dias. Olha que interessante. Em Êxodo capítulo 12 e o versículo de número 6... diz que vocês guardarão o cordeiro até o dia 14 do mês. Tá? Ele vai ser guardado por 4 dias. Lá para os judeus, por que ele era guardado por 4 dias? Exatamente para que todas essas características fossem observadas. Ele tem que ser macho, ele tem que ser sem defeito, ele tem que ter 1 ano de vida. Então era guardado por 4 dias para isso. Mas para os nossos dias, o número 4 também representa o nome de Deus, o indizível nome de Deus, YHWH, que deu origem ao nome Yahvé. Também tem a ver com sacrifício, porque 4 fala de sacrifício, as 4 pontas do altar, quem tocava nas pontas do altar não era sentenciado à morte. Então o número 4 também fala disso. O cordeiro deveria ser reservado por 4 dias. Isso também nos ajuda a entender da reserva financeira, que cada um de nós devemos começar pensando nessa reserva financeira. Não é? Estamos vivendo um tempo agora em que muita gente está sumamente desesperada, não teve nenhuma reserva. Muitos brasileiros, porque não é de costume do brasileiro fazer reserva financeira. Então agora está num desespero grandioso. Não é? Não tem nenhuma reserva. Número 6. Sexta observação sobre o cordeiro. O cordeiro deverá ser morto à tarde. Êxodo capítulo 12, versículo 6 fala exatamente isso. Tá? Que o cordeiro deveria ser... Vocês vão guardá-lo até o 14º dia e toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolorará à tarde. Tá? Que para a cultura em Israel, à tarde eram 3 horas da tarde. A hora de matar o cordeiro, 3 horas da tarde. Porque às 18 já ia virar o dia. Então às 3 horas da tarde é hora de matar o cordeiro. Exatamente a hora que Jesus morreu na cruz do Calvário como cordeiro. O cordeiro deve ser morto à tarde. Sétima observação sobre o cordeiro. O sangue do cordeiro deve ser passado entre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas de quem comeu o cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 7 fala, olha, vocês vão tomar o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta. Quem comeu o cordeiro tem o direito de passar o sangue lá. Veja que as especificações são muito claras. Tá? Não era a ideia de alguém olhar e falar, cadê daquele cordeiro que você comeu aí? Me dá um pouco do sangue para eu passar aqui na minha casa. Não era desse jeito. Quem comeu o cordeiro tinha o direito de passar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Tá? Passar o sangue por si só, sem cumprir os requisitos que Deus falou, também não resolveria nada. Então a família comeu o cordeiro, tem o direito de passar nos umbrais da porta. Não era alguém que vinha querer passar o sangue do cordeiro que não comeu. Eu quero crer que você está entendendo essas observações importantes para nossos dias. Também devemos lembrar que o cordeiro também representa a palavra de Deus.
não é? E esse comer esse cordeiro todo representa que nós aceitamos a palavra de Deus de ponta a ponta, de capa a capa. Não é? Nós não podemos ser um povo que fala, isso aqui eu gostei da Bíblia, isso aqui, para mim, eu tenho o meu ponto de vista, isso aqui eu achei interessante, mas isso aqui eu já acho que tem a ver com a interpretação de cada um. Você sabe que quando está tratando com gente que é leigo na Bíblia, com gente que não conhece a palavra de Deus, eles não sabem que a Bíblia por si só se explica e por si só se interpreta. A Bíblia tem regras de interpretação. Então quando alguém fala assim, depende da interpretação de cada um, ele está sendo muito antibíblico nesse sentido, porque não depende da interpretação de cada um, depende da interpretação da própria Bíblia. Tá? Então, comer o cordeiro todo representa, eu acredito na Bíblia de ponta a ponta. Tá? Eu vi um pregador dizendo que ele acredita até nas páginas em branco. Eu particularmente creio que até as páginas em branco, entre os livros de Malaquias e Mateus, fala. Né? Fala de mais de 400 anos de silêncio, aquelas páginas em branco, entre os livros de Malaquias e Mateus. Então o cordeiro deve ser, né, número 7, o sangue do cordeiro deve ser passado nos umbrais da porta. Oitava observação sobre o cordeiro. O cordeiro deve ser comido completamente e assado no fogo. Aí a explicação que eu acabei de dar, a palavra de Deus deve ser comida completamente. Né? Êxodo capítulo de número 12, Êxodo capítulo 12, versículos do 8 ao 10, nos fala exatamente desse cordeiro que deve ser comido completamente assado no fogo, né? Ou como diz meu pai, o apóstolo Géser, ele fala de um churrasco de cordeiro. Nona observação sobre o cordeiro. O cordeiro deve ser comido com um espírito de prontidão por parte de quem come. Quem come ou quem comia o cordeiro, para nós também é a mesma coisa, deve comer com cinto atado, sandálias nos pés, cajado na mão e com pressa. Não é? Cinto atado. Do que fala isso? Fala de verdade. A Bíblia fala do cinturão da verdade. Quem come, quem participa do cordeiro deve ter esse espírito de verdade, de veracidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não precisaria entrar aqui nas características de pessoas verdadeiras. Você conhece pelas características, não é? Pela maneira que fala, pela maneira que se comporta. As sandálias nos pés, do que fala isso? Do sapato do evangelho da paz. Nós somos o povo da paz, nós somos o povo que vamos trazer a paz. A paz é resultado de uma guerra. Toda vez que tiver guerra, quando você chegar, a guerra vai acabar. Você traz paz naquele local, o sapato do evangelho da paz. O cajado na mão, do que fala isso? Consolo. Tá? O cajado, a tua vara e o teu cajado me consola. O que mais as pessoas estão precisando em nossos dias é de consolo. Tá? E também ele fala que as pressas. Então, quem come o cordeiro deve ter espírito de prontidão. Cinto, sandálias, cajado e comer às pressas. Um espírito de urgência. Nosso Deus exige de nós espírito de urgência. 10ª observação sobre o cordeiro. O cordeiro é um sinal de que tudo que é primeiro pertence ao nosso Deus. Em livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, o Senhor falou isso a Moisés. Separa para mim, ou me consagra todo o primogênito. O versículo 12 também fala isso. Tudo que é primeiro pertence ao nosso Deus. 11ª observação sobre o cordeiro. O cordeiro é um sinal profético em nossas mãos, em nossos olhos e em nossa boca, de que o Senhor nos tirou do mundo com braço forte. Êxodo capítulo 13, versículos 9, versículos 14, versículo 16, disse que o cordeiro, ou a entrega dele, é um sinal profético em nossas mãos, em nossos olhos e em nossa boca, de que nosso Deus nos tirou do mundo. Não é verdade que o Senhor nos tirou do mundo, do lamaçal do pecado, nos livrou do lamaçal do pecado? Entregávamos muito mais que um cordeiro quando estávamos no mundo. Quando estávamos no mundo, né? Alguns aí. E 12ª observação sobre o cordeiro. O cordeiro é uma moeda de resgate de filhos. E eu acho isso muito importante ler. Êxodo capítulo 13, versículos do 13 ao 15. Importante demais esse texto. Êxodo capítulo 13, versículos do 13 ao 15. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas no caso dos filhos, todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás com um cordeiro. O cordeiro é a moeda de resgate de filhos. Versículo 14. E quando amanhã o teu filho te perguntar, que é isto? Responder-lhe-ás, Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo sido obstinado,
o faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais. Mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Olha que interessante, não é? O cordeiro é uma moeda de resgate de filhos. Muitos filhos estão sendo resgatados para Deus e serão nessa festa da Páscoa, porque os pais entenderam isso e estão tomando um cordeiro e falam: Senhor, eu quero te entregar um cordeiro pela vida dos meus filhos. Meu filho que está afastado do evangelho, meu filho que está frio na fé, meu filho que está no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e eu quero trazer meus filhos de volta para o Senhor. Aqui está a receita: entregar um cordeiro para Deus de uma maneira muito poderosa. Concluo aqui minha palavra com vocês. O cordeiro é também uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Quando vamos então contextualizar, um cordeiro hoje para nós deve custar R$ 1.500, R$ 1.600, em alguns locais até um pouco mais. Por quê? Porque eles têm as especificações que o Senhor deu. Então, foi perguntado para o judeu em uma certa ocasião: quando vocês têm uma crise, quando vocês têm um desafio, quando vocês têm um problema para resolver, como que vocês resolvem o problema? Como que vocês saem das situações de crise pessoais, conjugais, familiar, financeira? E o judeu respondeu: nós entregamos o valor de um cordeiro como oferta no altar de Deus. Bom, irmãos, se alguém pudesse entrar e me falar: parece que você não está vivendo no mundo que estamos, né? Estamos vivendo num mundo de crise, estamos vivendo num mundo de pandemia, estamos vivendo num mundo onde saúde e dinheiro está sendo afetado, e você me fala de uma oferta de R$ 1.500, não é? Bom, eu posso levar você também lá para os dias de Moisés, onde um povo escravo, também vivendo um tempo de crise, também vivendo um tempo que estava afetado a saúde e o dinheiro, eles eram debilitados na saúde porque se alimentavam mal, eles possivelmente tinham a saúde debilitada, e eles também tinham a questão financeira, estava com problema na situação financeira, mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada nos diz que eles trouxeram um cordeiro, porque Deus falou: se vocês quiserem que eu liberto vocês, então vocês me tragam um cordeiro, vai ser um resgate, vocês me entregam um cordeiro e eu liberto vocês, e eu entrego teus filhos são e salvos. Por outro lado, então, o contexto para nós hoje está valendo. Não é? O contexto para nós hoje está valendo. Não sei, alguns aí vão fazer um negócio com Deus, alguns aí vão entrar em pacto com Deus e falar: Deus, eu quero meus filhos resgatados, eu quero minha família resgatada, eu quero minha família nos teus pés. De forma muito poderosa, quero minha família nos teus pés. Quem é que não entregou cordeiro para Deus nos dias dessa festa? Faraó. Faraó porque ele era orgulhoso, porque ele era soberbo. Ele não entregou o cordeiro, ele não entregou a moeda do resgate. O que Deus fez? Tomou o filho dele. Todos os primogênitos desde do filho de Faraó e de todos os egípcios foram mortos naquela mesma noite, porque eles não entenderam que entregar um cordeiro no altar era uma oferta de resgate. Bom, contextualizo também dizendo a você que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Você lembra em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista está pregando, o profeta João Batista, quando olha para Jesus, ele aponta e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nos resgatou. Tá? O Pai entregou Jesus para nos resgatar com mão forte e mão poderosa. Em livro de Mateus capítulo 26, versículos 17 até o versículo 29, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus chamou seus apóstolos e disse: vá lá, encontre um homem tal e diga para ele: convém que eu celebre a festa da Páscoa junto com os meus discípulos na tua casa. Noite de hoje, o Senhor resolveu celebrar a festa da Páscoa nas casas de muita gente nesse planeta chamado Terra. Hoje nós não estamos celebrando a Páscoa em um templo, em um templo. Estamos celebrando na nossa casa. Isso também é muitíssimamente poderoso. E uma orientação de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, para a celebração da Páscoa. 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 6, que diz: esse vosso orgulho não é bom. Por quê? Porque o orgulho não entrega as primícias para Deus. Não entrega cordeiro para Deus. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique levedada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno, nem com fermento da corrupção,
mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então a festa deve ser celebrada, tá? Eliminando o fermento velho, o fermento do maligno, o fermento da corrupção. Mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Tá? Assim que deve ser celebrado. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. O apóstolo Paulo está ensinando isso lá na igreja de Coríntios. Tá? Essa verdade de celebrar a festa da Páscoa com sinceridade, com verdade no coração, abençoando um ao outro de uma maneira muitíssimamente poderosa. E termino dizendo a você, qual é o significado da festa da Páscoa? O próprio Deus nos falou isso em Êxodo capítulo 12, versículo 26. Ele disse para nós qual era o significado da festa da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo de número 26. Olha que lindo. Ele disse assim, quando vossos filhos os perguntarem, que festa que é esta? Que ritual que é esse? Versículo 27, ensinareis. É o sacrifício de Páscoa. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, a Yahvé. Tá? O significado da Páscoa é libertação da nossa família. E essa libertação acontece porque nós entregamos um cordeiro e ali vai haver um resgate. A minha declaração hoje para todos os filhos da Restauração Eterna, meus filhos na Restauração Eterna, meus filhos ministeriais, meus amigos de ministério e para todos quantos minha voz e minha imagem chega. Minha palavra para você hoje é exatamente essa. O cumprimento dessa palavra ainda é verdadeiro para nós hoje. A entrega de um cordeiro vai resgatar nossa família em nome do Senhor. Vai trazer proteção nesse tempo de pandemia e em qualquer outro tempo que existir na face da terra. Vai trazer resgate. Alguns aí estão me assistindo com os filhos e com alguns parentes que estão afundados na lama do pecado, que estão afundados na prostituição, que estão afundados no crime e tantas outras coisas que estão acontecendo. Essa é a hora de entregar um cordeiro para Deus. Você fala, poxa, mas um cordeiro R$ 1.500 é muito dinheiro. Faz um pacto com Deus, faz acordo com Deus, faz acerto com Deus. Fala, Deus, eu vou te entregar. Lá naqueles dias, os israelitas, os judeus fizeram isso. E Deus o libertou com mão forte, com mão poderosa da mão do Egito. Quero abençoar essa festa da Páscoa para você. Amanhã nós estaremos o dia inteiro celebrando a festa. Nossas lives serão constantemente colocadas dentro dessa palavra, dessa festa, aliás, para abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você e declarar: haverá libertação na tua casa, haverá ressurreição na tua casa e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Caminhe com sinceridade no coração, caminhe com verdade, caminhe com submissão, caminhe com obediência. Um povo que caminha com submissão. Deus falou para Moisés como deveria ser, e Moisés falou com o povo, e o povo obedeceu. Uma igreja apostólica precisa caminhar debaixo da submissão dos seus apóstolos, dos seus pais, daquilo que Deus está falando, não é? Daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está ministrando. Eu quero deixar essa palavra para abençoar a todos de uma maneira muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Creio que você já preparou sua ceia. Então agora, 00:05, 00:07, é hora de você então participar da ceia com a sua família, tomar do azeite, ungir a fronte e as mãos de todos, em nome do Senhor Jesus. Preparar a sua oferta, porque acabamos de ter um culto, preparar a sua oferta. Conversar com a sua esposa, conversar com o seu esposo sobre a oferta do Cordeiro, a sua oferta do Cordeiro. Como nós vamos fazer com a nossa oferta do Cordeiro? Que passos vamos dar? Que maneira vamos nos comportar? Porque a festa foi mandada celebrar. Deus mandou celebrar. Deus ordenou. Mas tem que ter uma entrega de um cordeiro nessa festa. Quero te abençoar com essa palavra em nome do Senhor Jesus, prometendo nos encontrar amanhã outra vez. Pai querido, que essa palavra crie raiz no coração de muitos que estão nos assistindo agora. E que ela percorra o local onde chegar a minha voz e onde chegar a nossa imagem. E que entre nesses corações de uma maneira muitíssimamente poderosa. Eu os abençoo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.